Nordeste, minha gente, é terra de gente decente, berço do nosso Brasil e de um povo que nunca desistiu de ser sempre sonhador. É terra da moça bonita e do homem trabalhador, pois quando a lua ainda brilha no céu, o cabra já se levantou, vestiu a roupa, pegou a enxada e o chapéu e foi colher o que plantou. O nordestino é antes de tudo um forte, a gente não pode contar com a sorte, tem que ser guerreiro, do empresário ao agricultor, que vai à luta e batalha até a morte. Pode até ter quem não concorde, mas antes mesmo que o resto do Brasil se acorde, o sertanejo já levantou. Pena que a seca é quem nos castiga, nessa tristeza tão antiga, mas que fez a gente aprender a dar valor. Pois na mesa da família nordestina pode até faltar o pão, mas em seu coração sempre cabe um bocadinho mais de amor. Da Bahia ao Maranhão, nesse nosso imenso pedaço de chão, tudo aqui é conquistado, na base do rosto suado e da fé da gente que acredita, que a vida pode ser bem mais bonita se a gente colocar um sorriso na cara. E cá pra nós, alegria é coisa que a gente sabe dar, pois quando a sanfona começa a tocar, não tem ferida que não sara. E quando o mês de julho se escancara, a gente já começa a contar as horas pra esperar o São João voltar. Bom dia! Hoje a gente vai falar sobre a literatura de cordel. Eu me chamo professora Vitória e como vocês viram no vídeo de introdução, eu botei ele para a gente ter um gostinho do que é cordel. Então vamos lá começar? Primeira pergunta, o que é o cordel? O cordel é um gênero literário muito tradicional e popular aqui no Brasil. É um gênero literário feito em versos, como métrica e rima, e é caracterizado pela oralidade e por uma linguagem mais informal, ou seja, uma linguagem mais do dia a dia. Ele é uma manifestação literária tradicional da cultura popular brasileira, como já foi citado, mais precisamente aqui no interior do Nordeste, ou seja, aqui na região Nordeste. Os locais onde ela tem mais destaque é em Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Pará, Rio Grande do Norte e Ceará. E por esse motivo, o cordel nordestino é um dos mais destacados aqui no país. Bom, por que o cordel tem esse nome? Até hoje a gente pode ver, né? Eles são feitos em pequenos folhetos e são colocados em cordões ou em barbantes e são pendurados, por isso que eles recebem esse nome. Vocês estão vendo alguns exemplos aqui nas imagens de alguns cordéis, como Lampião, o Homem do Barro Vitalino, Recife, Porto de Galinhas. Então, a maioria dos cordéis, eles são caracterizados pela linguagem de falar muito da região, ou seja, do local. Algumas características que a gente pode ver é que eles são ilustrações feitas em estilogravuras, ou seja, olha como são as imagens do cordel. São diferentes, né? São geralmente em preto e branco, né? Tem um desenho bem diferenciado, isso para chamar a atenção do leitor. Ele possui uma essência cultural muito forte, pois relata as tradições culturais, regionais e contribui bastante para a continuidade do folclore brasileiro. Por ele ser muito barato, eles atingem uma grande parte do público. Isso acaba sendo um incentivo para a leitura, porque ele atinge tanto a população de baixa renda como de maior renda. E o texto, ele é escrito com métrica fixa, rimas que fazem a musicalidade dos versos. Como já foi dito, ele é de grande importância para o nosso folclore, já que os cordéis tratam de costumes locais, fortalecendo as identidades regionais. Como a gente viu no começo, o cordel ele tem uma linguagem mais coloquial, ou seja, informal. Ou seja, aquela linguagem do dia a dia mesmo que a gente fala. Ou seja, a gente tem o costume muito de falar cortando algumas palavrinhas ou falando um pouquinho mais errado. E isso, muitos cordéis retratam isso. Ou seja,
A linguagem da gente, o jeito que a gente fala é um pouquinho diferente de outras regiões, e ele também retrata isso. No cordel tem o uso do humor, da ironia, do sarcasmo. Tem temas diversos, como o folclore brasileiro, ou seja, um tema religioso, político. Tem episódios históricos e também trata muito da realidade social. E como vocês já viram, o cordel tem a presença de rimas, métrica e oralidade. Alguns dos principais cordelistas que a gente pode citar é Leandro Gomes de Barro. E um do cordel que vocês estão vendo dele, que ele fez, é o Valor da Mulher. Outro cordelista que a gente também pode citar é João Martins de Ataíde. E um dos cordéis dele, que é muito conhecido, é muito popular, é As Proezas de João Grilo. Tenho certeza que muitos de vocês já ouviram esse cordel, já ouviram falar dele. Aqui em Caruaru também há uma valorização dos cordéis, até porque temos um Museu do Cordel localizado aqui, na nossa cidade. Ele se encontra lá na feira de Caruaru. Se você tiver um tempinho depois para você conhecer um pouquinho, dê uma passadinha lá para você ver esse local. Bom, lá tem uma grande diversidade de cordéis. Assim como o Caruaru também valoriza os bonecos de barro, também tem essa valorização, esse reconhecimento da nossa cultura em relação aos cordéis, que retrata muito da nossa cultura, de fatos sociais. Então, para a gente finalizar, né, não poderia faltar um cordel, né? E eu coloquei aqui um exemplo de cordel, que se chama Literatura de Cordel. Então, eu quero que vocês prestem bem atenção nesse cordel. Ele vai retratar o que a gente estudou, vai ser um resumo do que é cordel. Vocês vão ver que vai ter a presença de rimas, vai ter também algumas características regionais daqui. Então, preste bem atenção, tá certo? O título é Literatura de Cordel. Vamos lá? É poesia popular, é história contada em versos e estrofes a rimar, escrita em papel comum, feita para ler ou cantar. A capa é uma xilogravura, trabalho de artesão, que esculpe em madeira um desenho com porção, preparando a matriz para fazer a reprodução. Mas pode ser um desenho, uma foto, uma pintura, cujo título, bem à mostra, resume a escritura. É uma bela tradição que exprime a nossa cultura. Os folhetos de cordel nas feiras eram vendidos, pendurados no cordão, falando do acontecido, de amor, luta e mistério, de fé e do desistido. A minha literatura de cordel é reflexão sobre a questão social e orienta o cidadão a valorizar a cultura e também a educação. Mas trata de outros temas, da luta do bem contra o mal, da crença do nosso povo, do hilário coisa e tal, e você acha nas bancas por apenas R$1. O cordel é uma expressão de autêntica poesia, do povo da minha terra que luta para que um dia acabe a fome e a miséria, haja paz e harmonia. Vocês gostaram do cordel? Vocês perceberam que o cordel foi um resumo do que a gente viu nessa aula, né? Ou seja, trouxe a musicalidade, trouxe a rima, trouxe também aspectos da nossa cultura, falou do povo, né? Falou dos aspectos políticos e sociais. Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Foi apenas um resumo do que é cordel. Mas antes de acabar a aula, tem uma tarefa. Vamos colocar em prática, ou seja, a tarefa de vocês é produzir um cordel. Ou seja, vocês têm que criar a capa. Feito, a gente viu alguns exemplos e lembra que o cordel é feito com o quê? Xilogravuras. Então tem que ter presente, tá? No cordel de vocês tem que ter a rima, a musicalidade. Pode falar sobre qualquer tema, é a preferência de vocês, tá certo? Então até a próxima aula.
Música